Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão deste dia 6 de julho de 2016, quarta-feira. Antes da gente ir para as movimentações do mercado, deixa eu mostrar para vocês, insistindo um pouco, nisso aqui. Tá? Esse é o nosso site lsanalise.com.br. Eu gostaria que vocês se acostumassem a entrar nesse site. Logo o Farol, etc. vai estar disponível apenas aqui, tá? Por enquanto ele está aberto, eu convido vocês a conhecerem a plataforma. Vocês podem fazer o login e acessar a plataforma aqui, tá? Nós temos aqui o LS Live, que é acompanhando o mercado ao longo do dia. Aqui o pessoal interage comigo e com os outros participantes. Aqui rola o vídeo, né, de quando estamos transmitindo. Aqui tem as operações que são formalizadas de fato ao longo do pregão, day trades. De fato a gente consegue pegar no momento, no ato, quando surge. Boas operações hoje. Foi um dia muito bom para day trade dentro dos nossos modelos. O destaque do dia foi uma comprinha em CSNA, 4,5%, e poderia ter ido muito mais, para quem quis segurar. Então vocês também vão assistir o Farol a partir daqui. Então a página usual do Farol vai cair fora do ar logo, que tem as operações que foram executadas hoje dentro do método Leandro, operação que foi dada ontem para executar hoje pelo método Bizzi, que vai ser atualizada daqui a pouquinho. Enfim, tem muita coisa para melhorar, mas eu gostaria que vocês visitassem aqui o nosso site, prestigiassem o nosso site, e temos uma surpresa para você. Dê uma olhadinha aqui no resgatar. Feito? Agora sim. Vamos ao mercado. Hoje, um dia de alta, uma alta aparentemente muito leve, muito sutil, 0,11%, mas acompanhando ao longo do pregão, a gente, dentro do pregão, como foi a movimentação dentro do pregão, a gente vai ver que realmente a gente teve um movimento bastante amplo de alta. Depois de um movimento inicial de queda, a gente está olhando aqui o gráfico intradiário do futuro. No futuro a alta foi um pouco mais intensa, no mini índice a gente teve uma alta de 0,54%. Mas vamos voltar ao gráfico do índice Bovespa, vamos recapitular. Nós esperávamos pelo rompimento dessa faixa de resistência, ela aconteceu. Logo depois do rompimento, que foi no dia 1º, a gente imaginava que no dia 4, que foi feriado até nos Estados Unidos, o mercado não ia muito mais, provavelmente já está iniciando uma correção. No gráfico do índice Bovespa isso não ficou claro, a gente até teve um dia de alta, mas olhando o gráfico do futuro nesse dia, realmente a gente vê um candle de total indecisão, e olhando no intradiário, o dia foi predominantemente de correção, E a partir disso, a nossa expectativa era para um movimento corretivo, provavelmente apenas um processo de pullback. A gente já teve uma queda ontem, um pouquinho mais intensa, que já havia testado até essa faixa de suporte dos 51.600, mas a expectativa era por mais queda para o pregão de hoje, ou se a gente tivesse um movimento de alta, seria uma alta leve, para depois o mercado provavelmente voltar a cair, para cumprir um cenário mais usual, de correção, um cenário de pullback. Eu dizia que provavelmente a gente teria um pouco mais de queda para a gente claramente testar a média móvel de 9, claramente testar a estrutura rompida e conseguir produzir pelo menos 3 candles nesse processo corretivo. O mercado chegou a cair com certa intensidade hoje, a gente chegou a cair 2%, mas o mercado virou e fechou na máxima. No índice Bovespa, praticamente na máxima, alguns pontinhos da máxima no mini índice. Então o mercado entregou a correção que ele tinha que entregar, e agora a gente tem uma sinalização de alta para os próximos pregões. É o que o gráfico está indicando, pelo menos eu acredito nisso. Então provavelmente agora a gente tem um movimento de alta. Se o mercado conseguir superar a máxima de hoje, quarta-feira, no pregão de amanhã, provavelmente a gente vai ver o mercado desenvolvendo um movimento de alta para buscar a máxima do ano. Lembrando que o gráfico semanal está favorável, o candle da semana passada nos indicava realmente uma movimentação altista aí para as próximas semanas, e é o que a gente está vendo ganhar corpo agora aqui no gráfico diário, certo? Então a gente tem uma configuração bem altista aqui no gráfico do mini índice.
Desculpa, o gráfico do Ibovespa. O mini índice a gente olha agora. Então esse aqui é o gráfico diário. É um engolfo de alta, né? Também tem uma cara boa para compra pela superação da máxima. Olhando no gráfico de 15 minutos, a gente teve uma abertura em gap de baixa, um gap de uns 400 pontos. O mercado chegou naquela zona intermediária de suporte que faltou testar ontem, né? Aqui nós tivemos a formação de um primeiro movimento e deu rompimento, esse primeiro movimento até com uma barra de ignição, uma barra elefante, que sugeria uma queda, se tudo fosse perfeito, uma queda nos 51.400 pontos. A gente conseguiu alcançar o alvo dentro do método Leandro e do método Bise, né, para esse trade na ponta vendedora, mas a gente não alcançou essa região aqui. Se a gente tivesse alcançado essa região aqui, tenho a menor dúvida que seria um ponto para compras. O mercado simplesmente não chegou lá, porque ele nunca quer deixar as coisas muito fáceis. Mas a gente estava bem atento à possibilidade de um movimento de alta. Esse movimento veio e realmente não parou mais. Até no finalzinho do pregão, a gente teve o rompimento da linha d'água. Então foi uma alta bem significativa, a expectativa é de alta para os próximos pregões. E se viermos a ter correção no pregão da quinta-feira, tá? Provavelmente o suporte para essa correção seria 52.250, que seria um ponto forte de suporte. E de qualquer forma, correções, na minha leitura, devem ser vistas a partir de agora como oportunidade para compra. Certo? Bacana. Considerando aqui o gráfico do índice, né, a gente pode dar uma olhada em BOVA11. A BOVA11 é um espelho do índice Bovespa, né, e sugere compra por pullback, correção de pullback. Né? Então, pela superação da máxima aqui, a gente teria enquadramento numa operação na ponta compradora. O volume pode não ter sido acima da média, mas foi o maior volume dos últimos 4 pregões. Tá? Então isso já é um sinal positivo. Boas chances de, superando a máxima, o mercado iniciar um movimento de alta que teria como alvo a faixa dos R$ 52,90, R$ 53. Mercado americano. A gente esperava um pouco mais de queda para o mercado americano. Houve essa queda e a gente falava o quê? Que provavelmente essa queda não iria longe, né? Seria uma queda leve. E de fato a queda foi leve, a gente buscou as médias e já temos aí uma recuperação por parte dos preços. Né? Então, olhando assim, a gente teve um dia de alta, mas inicialmente foi um dia de queda. Tá? Olhando aqui o gráfico do índice Dow Jones. Se mostrou forte. Expectativa aí para o próximo pregão é provável alta, mas também nada muito significativo. Nosso mercado é que está com uma cara melhor. Tá? O S&P 500 futuro, a mesma coisa. Tá? Então, o mercado americano mantém ainda um viés altista. No dólar, a expectativa era por mais alta. Né? A gente tinha aqui um cenário de cunha, se o mercado viesse a romper essa cunha para baixo, de poder ter algum movimento corretivo. Tá? Mas o mercado abriu em gap de alta, desconfigurando o cenário de cunha. Tá? Ele subiu mais um pouquinho, mas o dólar já começa a mostrar aí algum cansaço. Tá? Mas não acho que esteja na hora ainda de buscar operações de venda no dólar. Eu gostaria realmente de ver o mercado testando a média móvel de 21 períodos antes disso. Tá? Lembrando que a gente alcançou uma zona importante de alvo para o dólar até num longo prazo. Repare aqui o gráfico semanal. Essa região aqui, isso é o gráfico ajustado. Este é o gráfico sem ajustes. Aqui também a gente encontra uma região. Tá? Então é bem possível que o dólar insista um pouco mais no movimento de alta, mesmo que venha corrigir no curto prazo. Acho bem possível que ele desenvolva um movimento de repique um pouco maior, ou talvez até bastante maior do que apresentou até aí. Esse é o gráfico do mini dólar, vencimento Q16. Tá? Ainda não forma um candle de reversão, acho que é cedo para pensar em vendas. Hoje nós não tivemos, dentro dos modelos que a gente segue, num gráfico de 15 minutos, enquadramentos bons para a operação.
Tá? Mas deu, considerando um cenário lateral do dólar, deu para buscar trades, principalmente no gráfico de 5 minutos. Né? Principalmente esse engolfo de baixa com uma venda e esse doji como uma compra. Né? Aqui a gente sabia que o dólar provavelmente não iria romper, então a gente não chegou a formalizar calls de compra e venda do dólar, apenas demos as orientações ali no Last Live sobre entrada e saída, e aqui uma nova região para buscar compras. Né? Bom, agora a gente tem essa congestãozinha em gap. Se esse gap for fechado, rompida esta LTA, rompido o suporte, o dólar pode passar por um período de correção. Mas por enquanto eu ainda não vejo um sinal claro nesse sentido. Então, para o dólar em tese, a gente deve estar aberto, né, a continuidade do movimento de alta, mas já está numa zona onde o mercado pode começar a virar. Tá? Então, nada muito claro. E o juro está naquela bagunça, como sempre, com um viés um pouco mais altista, para tentar buscar a faixa aqui dos 13 mil pontos, mas nada para se fazer em termos de operação. Vale 5 faz um piercing pattern, mas muito próximo da zona de resistência. Eu prefiro esperar ela realmente romper a resistência dos 13,60. A Vale 3, mesmo cenário, e a resistência na Vale 3 está mais clara, melhor definida para a gente buscar rompimento. Mas a gente ainda não tem esse sinal. Não acho que vale a pena buscar a compra de correção dentro dessa congestão. Na Petrobras, eu vejo na PTR4, no final das contas não foi a PTR3, mas a PTR4, um sinal mais interessante. A gente tem um piercing pattern com bom volume, testando a média móvel de 21 períodos dentro de uma formação de cunha, é verdade, mas que existe espaço aí para um movimento de alta, testando uma LTA. E, enfim, o papel se comportou bem ao longo do dia. Eu vejo boa possibilidade, esperando a máxima de hoje, a PTR4 buscar o topo anterior. Tá? A PTR3, eu não... Ela tem um cenário mais lateral, ela não tem cenário de zigue-zague ascendente, então não acho que seja o melhor ponto para entrada. Eu focaria na PTR4 no momento, e aí na PTR3, na ON, eu gostaria de ver o rompimento dessa zona de resistência, daí sim a gente teria um bom sinal. Okay. Lembrando, acho que eu cheguei a mencionar ontem que o petróleo estava próximo ao patamar de suporte, hoje ele bateu nesse suporte e deu sinal de repique. Ambev teve um dia de leve correção, não muda o cenário, a expectativa continua sendo de alta em busca aqui da faixa dos 19,60. BVMF teve um diazinho de correção, um candle de indecisão, se apoiando no topo anterior, não é ponto para compra. Tá, existe espaço para BVMF corrigir um pouco mais se quiser. Eu só acho que a gente pode pensar em compras em BVMF se a gente chegar ali na faixa dos 16,80 nesse topo anterior, talvez 16,40, e mesmo assim operações de correção dentro dessa congestão não seriam o sinal ideal. Tá? O que a gente quer ver em BVMF para buscar realmente posição seria o rompimento dessa faixa dos 18, 18 e 20, coisa que ainda não aconteceu. Setor bancário, acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha no índice do setor. Nós já vimos esse gráfico alguns pregões atrás. A gente teve o rompimento e a gente teve aqui um processo bem comportado de pullback. Tá, então a superação na máxima aqui provavelmente leva o mercado à máxima do ano, mais ou menos como o índice Bovespa. Isso aqui afeta bastante o índice, é positivo ver esse índice dessa forma. Tá? Os bancos em si não estão dando sinais muito fortes, esse volume está meio esquisito. Mesmo hoje o volume foi baixo aqui em Bradesco, por exemplo, a gente está olhando o gráfico de Bradesco, mas eu acho que a gente está num ponto interessante. É assim, se tu acredita em alta em Bradesco, tá, a gente já teve uma sinalização no semanal que vai fluindo bem apesar do arrasto, né, algumas semanas atrás. No gráfico diário a gente ficou tentando achar uma entrada e ela não apareceu claramente. Eu acho que o candle de hoje, tendo sua máxima superada, seria o melhor sinal para uma alta em mais de mês, tá? Mas não é um sinal forte. Mas eu acredito na alta do setor bancário. Itaú está se mostrando um pouquinho mais forte. A gente encerrou a operação comprada depois da perda dessa mínima aqui. O mercado bateu no suporte, reagiu positivamente. Agora a gente poderia pensar em comprar de novo na superação da máxima. Tem Itaú e tem Itaúsa.
Itaúsa, do ponto de vista de gráfico diário, está até mais bonita, mas eu gosto mais de Itaú no gráfico semanal e no geral. Tá? Mas elas são bem equivalentes. Banco do Brasil faz um candle aqui de conotação altista. É fácil para o Banco do Brasil voltar a subir, mas ainda assim não seria um argumento muito bom para compras, porque a gente está dando uma congestão e muito próximo a uma resistência importante aqui nos 17,60, e seria o rompimento dessa resistência que poderia ser um sinal realmente bom para a gente abrir posições visando um swing trade até mais longo. Tá? Bom, no setor de siderurgia, só um instante. Ok. No setor de siderurgia, a Gerdau se recuperou hoje, mas continua dentro de uma congestão, ela não gera nada para nós ainda, a gente precisa ver o rompimento desse topo. A Goal, mesma coisa, tá? Vem andando de lado, nada a ser feito. A CSNA. Então, a CSNA abriu em gap de baixa, caiu um pouco mais e veio beliscar essa zona de suporte, reagiu muito bem. Olha esse volume. Tá? Então, assim, é compra. A CSNA até exagerou na alta. Né? A gente teve uma alta de 13%, quase 14% da mínima até a máxima. Tá? Mas foi uma alta de 5,23% considerando o fechamento de ontem. Então, uma compra por pullback, pela superação da máxima. E agora estaria tudo alinhado para a CSNA realmente fazer um movimento mais amplo em busca do topo de abril. Então ela está bem interessante. Hoje no intraday foi isso que aconteceu. Tá? A gente viu um Opening Power Breakdown ontem para ser acionada na perda mínima. Ela pulou, caiu e veio buscar a média móvel de 200 e a zona de suporte. E foi aqui que a gente abriu uma operação na ponta compradora. Que eu coloquei uma RP aqui nos 8,60, mas facilmente dava para carregar ela até aí o fechamento. O papel veio testar a resistência em 9,15. Ela ficou um pouco sobrecomprada no intraday, assim como o próprio índice. Seria bastante natural que ela apresentasse algum nível de correção no intraday, mas se isso acontecer, provavelmente a faixa dos 8,60 seria suporte e a gente deveria encarar isso como uma oportunidade para compra. Os Minas vai firmando suporte aqui em 1,97, mas não está gerando aí um novo sinal. Os Minas, para ser mais segura de ser operada, a gente deveria ter o rompimento aqui do topo de junho. O dia que a Uzi Minas conseguir romper essa zona aqui dos 2,70, provavelmente vai ter um período bem positivo para o papel. Tá? Outros ativos que a gente pode mencionar, BTOW3, compra gerada ontem, fluiu bem hoje, 7,28% de alta, tanto o método Busy quanto o método Leandro. O papel já alcançou aí uma faixa de resistência próxima a 11. A projeção dessa barra de ignição seria 11,93, mas a gente não usa isso para swing trade, é só uma referência. Chegar lá, provavelmente ele marca um topo no curto prazo. Hoje no intraday a gente identificou este ponto aqui, apesar de não ter formalizado como um ponto para venda, deu para tirar uns pilinhas de BTOW3. CEMIG, eu mencionei ontem, né, que a gente ia começar a ficar atento para vários papéis do setor elétrico para correções, né, porque estavam sobrecomprados. E curiosamente CEMIG chegou a cair forte, mas eu não vi um ponto de entrada muito tranquilo. Teve uma barra de ignição, mas muito próximo de um suporte em gap, né? E curiosamente a operação que a gente fez aqui foi uma compra de retorno à média em cima desse suporte e que fluiu bastante bem. CPF3, tá? A CPF3 fez esse sinal de queda, acionou, não foi para baixo. A minha percepção é que provavelmente se o mercado, o índice Bovespa favorecer alta amanhã, se a gente seguir em alta, como parece que vamos seguir, eu vejo boas chances de CPF3 superando a máxima de hoje, dar uma puxada e voltar para dentro dessa região aqui. Tá? Então olha aqui o intraday. O papel não quis ir para baixo, a gente tem resistência aqui por volta dos 22, os 22,15, 22,20. Se a gente romper essa região para cima, é bem possível que a gente venha buscar novamente a zona aqui dos 23, 23,15. Então fica atento a isso.
CTIP. Eu estava incomodado com o movimento CTIP, a gente teve uma sinalização de compra a partir do dia 30. Eu não tinha gostado como o papel estava se comportando até um pouco antes do fechamento de hoje, até mencionei isso na Last Live, mas o papel se redimiu, deu uma puxada no final, entrou um volume legal e fica com uma cara boa aí para um processo de compra por pullback, caso a mínima de hoje venha a ser superada, melhor do que ontem, tá? Mas não tem, tipo, se já fez uma posição antes, não teria por que entrar agora, tá? Eu só tô reafirmando o sinal, um novo sinal que o papel tá dando, e é um sinal tecnicamente bem razoável. Ecor 3 veio buscar o suporte dessa congestão em 7,60, com o extremo em 7,45. Se romper para baixo, pode gerar uma venda, mas eu não faria a venda de imediato, porque ia estar muito esticado e ia querer ver o processo de pullback. Tá? Lembra que a gente viu um Opening Power Breakdown? Ele foi acionado hoje. Tá? E temos novamente aqui um cenário de Opening Power Breakdown, só que eu gostaria de ver candle fechado. Tá? Não operaria a perda da mínima apenas, mas eu gostaria de ver um candle como esse, rompendo essas mínimas aqui, daí a gente poderia pensar numa venda de day trade. Tá? Bom, Itaúsa a gente já conversou, né? Tem uma cara boa pela superação da máxima, assim como Itaú, né? Kepler Weber, a gente teve uma sinalização de compra no dia 29, desde então não perdeu nenhuma mínima. Hoje o papel está rompendo o que parece ser um mastrinho bandeira, não operaria. O papel está muito sobrecomprado e está testando aqui uma linha de retorno. Mas não há sinal de venda ainda. MDA3 finalmente encerrou a operação comprada através ali a partir do dia 21. A gente perdeu a primeira mínima em bastante tempo, entrou volume na venda e provavelmente esse movimento de queda prossegue. E realmente no topo histórico, onde a gente imaginava que ia chegar. Agora a gente dá uma ajustada aqui nas estruturas de resistência. O IBR se movimentou forte, uma alta de 15,4%, o IBR3, o IBR4 subindo mais 7%. Eu estou meio ignorante em relação a esses papéis, no sentido de tinha aquela coisa de recuperação judicial, paranana, podia sair das negociações, então eu não acho que vale a pena se arriscar nesses papéis. A não ser que eu ofereça boas oportunidades de day trade, hoje nenhuma das oportunidades aqui me deixou muito confiante. Tá? Então a gente não focou nesses papéis. Park 3, vocês lembram, a gente sinalizou uma venda a partir da perda mínima do dia 1º. Essa correção foi longe, deu uns 8,5%. E hoje na mínima alcançamos o suporte 11,70. Junto com a média móvel de 21 períodos, ainda dentro de uma tendência de alta, então é bem provável que a gente tenha um repique a partir de amanhã. Esse candle aqui provavelmente marcou o fundo do papel aí para os próximos pregões, mas ainda não tem aquela sinalização no gráfico diário clara para entrar na ponta compradora. PEMAN 3, a gente tinha visto uma compra a partir deste candle. Com o candle de hoje, o mercado teria alcançado RP dentro do modelo, a expectativa é que siga em alta. PSSA3 opera dentro de uma congestão, vinha caindo nos últimos pregões, hoje caiu um pouco mais e bateu no suporte de 25,50, faz um martelo aí nesse ponto, talvez com a superação da máxima de hoje venha a desenvolver um movimento de alta, mas não acho que vale a pena a compra aí. Só dizer, o papel bateu no suporte e agora a gente pode ver um movimento de repique. Qual 3? Está num ponto interessante, né? A gente tinha essa zona de resistência em 17,90, ela foi rompida. Desde então o papel meio que congestiona num formato aí de sei lá, um topo arredondado, enfim, um movimento meio lateral. E o ponto importante é que a gente tem se formando um suporte por volta dos 17,66, onde passa uma LTA, a média móvel de 20 períodos está aqui. Então a gente pode ter um movimento de alta a partir daí. Muita gente falou desse papel hoje, mas eu gosto mais quando o candle se destaca, rompe a LTB. Tá? Então uma compra um pouquinho mais tarde, um pouquinho atrasada, aqui buscando um candle que faça isso, a superação da sua máxima,
Tu pode pagar um pouco mais caro para entrar, mas vai ter um pouco mais de certeza. E a segunda entrada possível seria aqui no rompimento dos 19. TRPL 4, esse papel, quanto não olha, ele sobe. Né? E o papel está rompendo aqui essa zona de congestão. O volume não é tão grande, mas ele é decente, ele é o maior dos últimos 3, 4 pregões. Então a gente tem um rompimento, dá para considerar entrar na ponta compradora, mas eu buscaria a superação da máxima para confirmar. Tá? Me incomoda um pouco o fato do setor elétrico estar desacelerando, né? E agora esse papel vai meio retardado não, de retardatário, né? Então não sei. Os Minas, alta enlouquecida hoje, 34,85%. Estou por fora do que está acontecendo, mas a forma como o gráfico fechou abre espaço para mais altas até. Isso aqui lembra um pouco um Opening Power Breakout, mas cuidado a operar isso daí. Eu acho que está bem perigoso, essa volatilidade está enorme e vale mais a pena, acho que, ficar de fora e só como espectador para aprender um pouco aí, de curioso. Tá? VEG3, papel que há muito tempo a gente não fala, um papel que anda muito arisco, é uma movimentação ruim para swing trade. Bateu numa zona intermediária de suporte aqui por volta dos 13,30 e faz um sinal de reversão razoável, mas eu não entraria, acho que o volume está fraco e o papel é sacana. Tá? Mas para quem viu isso daí ficou na dúvida, a superação da máxima poderia ser uma entrada, mas eu ficaria de fora, gostaria de ver o sinal acontecendo aqui, que é o ponto realmente mais forte, é o ponto primário, que daí a gente teria mais chances realmente de ver um processo de repique. Então, estes foram os principais movimentos, na minha percepção, para o dia de hoje. Espero que este farol tenha sido útil e reforço o convite para vocês nos visitarem no site da LS Análise. Eu fico por aqui, até amanhã.